Salve amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Regeneração. O que é regeneração? E vamos descobrir se esse processo pode ser maximizado, se ele pode ser indexado aos momentos de cirurgia ou na prevenção de uma cirurgia, hoje na voz de dois fisioterapeutas que entenderam sim que essa área da saúde não pode ser cerceada em alguns nichos, ela pode sim ser alavancada por vários outros profissionais. Eles estavam num congresso aqui na cidade de Curitiba com uma temática bem forte que envolve ozônio, PRP e todo um maquinário hoje que pode entregar aí saúde para seu joelho, para seu ombro, para sua articulação, para sua lombar, cervical e outras instâncias de estética também. Doutora Mariel, prazer em revê-la. Seja bem-vinda ao Bioma 7. Obrigada. Hoje com o professor dela, doutor Luiz, uma celebridade, um renome na área que viaja o Brasil. E, aliás, você vai me contar depois como é que você faz para ficar dormindo no aeroporto do jeito que você faz. Luiz, seja bem-vindo ao Bioma 7 Podcast. Muito obrigado, viu, Elton, pela oportunidade aí de estar aqui com vocês na linda Curitiba, né? Linda Curitiba e com lindos profissionais, Ponte Aérea, Mariel do Rio Grande do Sul e o Luiz de Minas Gerais aí. Isso aí. Luiz, vou começar por você, que hoje você é um anfitrião. Então, a modéstia vai antepassar e subpassar, digamos assim, o lado feminino, se me dê licença, Mariel. Certo, Luiz? Seja bem-vindo ao Bioma 7. O que é medicina regenerativa? O que são processos regenerativos e o que o teu serviço e as tuas aulas hoje, inclusive em pílulas digitais, já é um spoiler, está entregando aí, por favor. Então, Elton, a nossa área ela não se chama muito medicina regenerativa, e sim a fisioterapia regenerativa. E dentro do escopo da fisioterapia regenerativa, ela tem os seus tentáculos que vão abraçar essas terapias regenerativas. Dentro aqui da área aqui da Mariel, uma delas é a ozonoterapia. Hoje eu dei uma palestra sobre proloterapia. É uma terapia aí que tem mais de 100 anos, onde a gente se utiliza aí de alguns princípios ativos para dar um start de regeneração tecidual. Então, dentro aí do escopo nosso das terapias regenerativas, das novidades que a gente tem trazido tanto aí, a gente participou desse encontro, né, que é um congresso internacional chamado CONIFIP. E dentro desse CONIFIP eu fui convidado para estar palestrando, e ontem eu também, né, Mariel? A Mariel até me ajudou, a gente fez um workshop. E nesse workshop eu vim falar sobre ortobiológicos, né? Ortobiológico é algo assim, muito novidade mesmo dentro da fisioterapia, que é onde a gente se utiliza do próprio sangue, onde a gente centrifuga e utiliza aí o plasma rico em plaquetas, o IPRF, o plasma gel, onde a gente faz esse subproduto do sangue com um maquinário chamado centrífuga, uma incubadora, e a gente vai administrar esse produto em cima de uma lesão, em cima de um tendão, dentro de uma articulação, para potencializar esse processo de regeneração. E hoje a gente sabe que a população brasileira é uma população que hoje praticamente assim, quase 60% ou 70% ela vive com algum tipo de dor. E aí a população ela tá mais assim sobrepeso, então quem que está sofrendo com esse sobrepeso também, com a alimentação errada? Qual que é a classificação desse paciente? É uma classificação de o paciente obeso. Quem está sofrendo mais é o joelho. Então, quem é o joelho que está sofrendo? Então, é um paciente que está tendo artrose. E aí existe uma procura, uma carência, né, não, Mariel? Muito por grande. profissionais assim capacitados nessa área. Sim. Que sejam resolutivos nesse tipo de tratamento. Entendi. Mariel, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Indicadores regenerativos biológicos. Vamos entrar nesse assunto aí. Artrose de joelho ou ombro congelado e outras síndromes ou, digamos assim, doenças que acometam o nosso organismo. O que significa esses marcadores e aonde que vocês potencializam esses marcadores com essas substâncias e essas novas máquinas? Por favor. Então, a gente pode estar utilizando os materiais biológicos, os autólogos, em diversas patologias, né? Osteomusculares, na minha área que eu trabalho, que é pós-operatório de cirurgias plásticas, então a gente acelerar processos de cicatrização. Não é só na ortopedia, né? Então, a gente entendendo de cicatrização, a gente pode estar utilizando para diversos casos.
Me conte uma coisa, cirurgia plástica, sim, não é ortopedia, é a parte já de estética, creio eu, ou dermatologia, certo? O paciente sai da cirurgia e o quanto antes ele for para tua mão, melhor vai ser para ele. Com certeza, na verdade, eu já tenho que vir antes da cirurgia, né? A gente Então, tem que então já você fala ter de pré-operatório. pré-operatório, a gente já tem que ter Tá. um contato antes. Antes. E muitas vezes utilizar a ozonioterapia, por exemplo, já no pós-imediato. Uhum. O ozônio outrora, eu lendo alguns artigos, ele foi muito questionado. Hoje ele já está numa lupa bem forte com excelentes resultados. O que a gente tem para conversar sobre isso hoje, Luiz? Então, a Mariel assim, é bem experiente aí na área de ozonioterapia. Sim. Eu também estou já assim, dando curso nessa área. E a ozonioterapia, ela assim, um tempo ela assim no Brasil, ela engatinhou assim um pouco mais atrasado que outros países, países como Cuba, Espanha, né? Alemanha, Itália. Isso. São E berços da o ozonioterapia, Brasil assim demorou um pouco para entender. E a fisioterapia foi uma das primeiras categorias profissionais a fazer uma resolução própria, liberando o fisioterapeuta de fazer o ozônio. Uhum. Então ela já entendeu, isso aí já tem quase mais de 10 anos, então os fisioterapeutas são pioneiros aí nessa área. Outras categorias começaram agora a entender isso aí. Então a gente já tem assim um know-how, uma maturidade nesse assunto, né? Mas falando, Já tem total autonomia. E não é de hoje, faz tempo, né? já tem um bom tempo, né? Faz. Já tem um bom tempo. Me conta uma coisa, então por que tem profissionais que se dão bem, entregam bem uma aplicação de ozônio, um protocolo, e tem outros profissionais que não? Porque acabam não se especializando, né? Entendi. Então tem que tomar cuidado com isso. Com certeza. O ozônio, eu falo que ele é o seguinte, ele é, às vezes, como uma terapia isolada, ele tem um pouco das suas limitações. E na minha formação Masterclass, eu ensino que o ozônio, ele é aquela chave mestra. O ozônio é o que vai potencializar todas as outras terapias. Eu sempre falo, Elton, que é o seguinte, uma terapia multimodal sempre vai ser mais eficiente que uma terapia isolada. Então, o ozônio é aquela terapia que ela preconiza as outras, né, Mariel? Exato. Então, a gente na formação mostra que o ozônio, ele adentra primeiro no início do tratamento, depois a gente pode entrar aí com a proloterapia, a gente pode entrar com plasma, rico plaquetas, ou até a mesoterapia ortopédica. Então, ela potencializa as outras terapias. Quando vocês falam em multidisciplina, a gente hoje consegue já compreender não só a entrega de multifatores que estão sendo aplicados ao paciente, como às vezes a equipe que está em volta desse paciente. Mas existe algum segredo eficaz e que de repente as pessoas não se ligaram nisso? Então, eu acredito que um segredo... Porque você tem que ter você tem que estar treinado, fez o curso e capacitado para fazer uso de alguns elementos. Isso, certo? O manejo clínico é nesse momento aí. Tem algum segredo? Não existe mágica, né? Existe embasamento científico, Tá. conhecimento. Então, existem... na ozonioterapia, existe doses que a gente trabalha conforme o objetivo, mas não é milagre. Se fala muito no ozônio como um milagre, né? E não é esse o caminho. Eu acho muito interessante, sabe o que é, Elton? Porque às vezes a gente coloca muita fé somente na terapia. Você vai e paga um tratamento maravilhoso, utiliza um medicamento caríssimo, mas o que a gente fala, que a gente preconiza muito, é o preparo do terreno biológico. Eu queria falar só um pouquinho sobre o preparo do terreno biológico. Claro. Porque não adianta, por exemplo, eu arrumar o melhor tratamento para você, Elton, mas às vezes você está com uma deficiência de vitaminas, minerais, aminoácidos, você está com tudo zoado. com a testosterona baixa, Sim. a gente diz que é um cara que está oxidado. A gente tem um mito muito grande, porque as mulheres podem fazer a reposição de hormônio, a bomba de hormônio a vida inteira, que é o anticoncepcional. Mas por que o homem também não pode olhar o seu hormônio? Então eu tenho que olhar, por exemplo, é um paciente que está com uma síndrome metabólica, ou seja, está com diabetes, está obeso, uma alimentação errada. Então a gente fala que é o preparar a base, preparar o solo. Eu sempre falo que é o paciente oxidado, que é desse tipo, é um paciente como se fosse um solo arenoso. Então, qualquer tratamento que eu coloco lá, eu vou colocar nesse solo arenoso, ele não vai responder bem no tratamento.
Então, esse preparo do terreno biológico, onde a gente pede exames, de tudo isso, a gente só no fazer o preparo, né, Mariel? Já tem resposta. O paciente já começa a melhorar. Entendi. Então, o paciente com fibromialgia, às vezes, nem sempre é fibromialgia. É um terreno biológico mal preparado. Exatamente. As cicatrizes do pós-operatório, elas às vezes geram um queloide a mais. Aonde que a tua incidência clínica aí pode evitar isso, por exemplo? Na verdade, o queloide é muito uma característica individual. Do paciente. Tá. Mas a gente pode prevenir, né? Uhum. A ozonioterapia é um dos recursos que ajuda na prevenção. Entendi. Eu andei lendo alguns profissionais da saúde que evitam de misturar alguns elementos na injeção lá com ozônio, porque eles acreditam que o ozônio vai destruir aquele meio antes de ser injetado no corpo. Faz sentido isso ou não tem nada a ver? Na verdade, o ozônio ele é reagente. A gente não pode estar fazendo uma mistura com outras medicações. Tá. Porque pode gerar algum outro subproduto, né? Então Entendi. tem que ter cuidado. Ou enfraquecer. Mas o legal... Não, a gente tem que aplicar ele isolado, ou esperar um tempo, ou para aplicar uma medicação, mas não misturar. Então, retomando, aquele segredinho que eu perguntei, é toda análise, anamnese e leitura dos pacientes, que são seres individuais que vocês fazem, é isso? Exato. Essa é a mensagem para os novos fisioterapeutas? Exato. O ozônio, até ela falou, o ozônio, ele tem um tempo de ação, tempo de oxidação de 1 minuto e 30 segundos. Tá. Então, se eu aplico o ozônio num local, e eu espero esse 1 minuto e 30 segundos, ele perde essa ação oxidativa. Então, passou 1 minuto e 30 segundos, eu posso administrar qualquer outro tipo de ativo. Mas se eu, por exemplo, eu administro um ativo, né, que foi sua pergunta, e eu administro esse ozônio em cima, que ele tem esse poder, ele vai oxidar uma medicação, uma vitamina, um corticoide, um anti-inflamatório não esteroidal. Então, tudo é você ter um entendimento. Qual que eu venho antes? Aí depois, é isso aí que a gente faz na formação, né? Mariel saiu de Lajeado, foi em Fortaleza, né? Mariel, para ter esse novo conhecimento. E levou lá para Lajeado e tá levando aí para sua clínica agora, né, Mariel? Exatamente. Me conta uma coisa, vamos trazer um pouquinho do tema do congresso para os meninos e meninas fisioterapeutas e outros profissionais e outros curiosos que não estiveram lá. O que é o PRP na sua voz? Certo. E o que é uma centrífuga? Então, o PRP hoje é conhecido como os agregados leucoplaquetários. O PRP é uma terapia muito antiga. Ela, para você ter uma ideia, ela começou lá em 1986. Foi uma das primeiras terapias regenerativas. Hoje a gente já tem os subprodutos do plasma. Não é só o PRP, a gente já tem o IPRF, que é uma matriz tridimensional de fibrina, que ela é importantíssima nessa área de cicatrização tecidual. Fibrinas que o médico francês Chocrun, Chocrun foi um dos... Acho que um dos precursores, precursor, aí, né? desses estudos. Sobre a fibrina, né? E hoje a gente tem uma outra, que é um outro subproduto ainda, que é a desnaturação, né, do plasma, que é a parte pó, para fazer o plasma gel. Muito importante, porque o plasma gel ele é uma matriz mais gelatinosa. Então ela vai ajudar a se impregnar naquele local para permanecer e liberar fatores de crescimento gradativamente. E ele entra por injeção? E exerce uma função mecânica também, né? Função mecânica. Mas o gel entra por infiltração também? Como é que funciona? Infiltração. E o que transforma o plasma em gel? O plasma gel é uma incubadora que ela aquece assim até 70 graus. E aí por 20, 30 minutos, muito utilizado aí na estética, né? E aí a gente pode utilizar esse plasma gel principalmente para artrose. Então, infiltração intraarticular, não, a gente nem usa muito esse termo, esse nome infiltração, e sim a terapia injetável. E a gente pode associar com plasma, que é a parte rica, que tem a parte de fator de crescimento. Tá. Então eu tenho a parte de biomecânica do joelho, que é de proteger os meniscos, né? E a parte do plasma, que vai ajudar a regenerar um pouco dessa cartilagem, né? A condrogênese, melhorar a qualidade desses tendões, né, Mariel? O que é um organismo minimamente considerado saudável para receber esse tratamento? Exemplo, o cara jogou futebol, rompeu o cruzado, ou já é uma pessoa que tem um desgaste e tem uma condromalácia. Caiu na mão de vocês lá, certo?
diante dessa anamnese clínica, o que é minimamente considerado uma pessoa saudável para que essa terra aerada receba a semente, essa semente germine da melhor forma? Eu tenho acompanhado muitas cirurgias de atletas, né? Então eu tenho acompanhado, por exemplo, um joelho, a gente sempre tem uma frase, sabe, que eu uso: não rompeu, não quebrou, tá dentro da nossa alçada. Dentro de joelho já tem outro caso, por exemplo, se eu tenho uma lesão de menisco, eu tenho uma alça de balde solta ali, são somente cirúrgica, indicação cirúrgica, eu preciso suturar aquilo lá. Nesse primeiro momento, cirúrgico. No segundo momento, entra com as terapias regenerativas. Entendi. Mariel, qual que é a faixa etária das mulheres que estão fazendo procedimentos estéticos e estão chegando para você hoje? Nossa, varia muito. De mulheres mais jovens até 60 anos. Minha pergunta é estratégica, porque eu quero perguntar uma coisa. Produção de colágeno, por exemplo, entre 18 e 38 anos de idade, e uma senhora que já está entre 58 e 78 anos de idade, fizeram o mesmo procedimento. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Tem. Tá. A gente percebe muito nítido na prática clínica. Uma pessoa jovem tem um processo cicatricial muito mais acelerado do que uma pessoa de mais idade. Mas daí tem um jovem, doutor, olha que curioso, isso é dado estatístico. Tem dinheiro para fazer o procedimento, faz o procedimento, mas não largou o cigarro, o álcool e não dorme direito. Não dorme. Qual que é a resposta de vocês diante desse comentário? Inclusive, né, Mariel, foi a minha palestra de hoje. A gente chama esse negócio do sono chamado ciclo circadiano. Esse bendito desse celular tem atrapalhado muito o ciclo circadiano. Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas hoje tem dormido assim 11 horas da noite. Só que até 11 horas da noite no celular, o que você está produzindo no seu organismo? Dopamina e adrenalina. E aí você desliga esse celular 11 horas e vai tentar relaxar e vai dormir. Só que até essa dopamina, essa adrenalina baixar, isso aí já deu o quê? Meia-noite, meia-noite e meia, e você perdeu o sono REM, que eu chamo o sono restaurador, o sono reparador, regenerador. Quer dizer, você acorda cansado, você acorda com as pernas inflamadas e não sabe o que aconteceu. Dores, você não dormiu o mínimo possível. Alimentos inflamatórios, né? Hoje a gente diz que assim, existe uma juventude oxidada. Alimentos inflamatórios, refrigerantes, estão fazendo pouca atividade física. A gente está vendo, sabe o que é, Elton? Jovens que na nossa época, né? Eu acho que você deve ser um pouco da minha idade também. Gentileza sua, sou mais velho que você. Então, com 17, 18 anos, a testosterona estava altíssima. A gente tá vendo assim, 700. Meninos com testosterona baixa. Você sabe por que meninos estão com testosterona baixa? Não estão tomando sol, não estão se alimentando direito, não estão fazendo atividade física. A gente, quando tinha 16, 17 anos, a gente estava jogando futebol, andando de bicicleta, a gente estava andando na rua. A última coisa que a gente queria era ficar dentro de casa. Exatamente. Lucas, né, Gustavo? E a gente tem que prestar atenção queria estar na rua. Nas crianças, né? Exato. Que estão vendo uma deficiência muito grande de nutrientes e vitaminas. Entendi. E é interessante o seguinte, né? Eu enxergo nitidamente hoje, graças a Deus, por vários episódios que já foram produzidos aqui da saúde, é o seguinte: a conexão interdisciplinar de vocês é nítida e todos os profissionais estão precisando de todos, inclusive para o mundo dos negócios. Tá? Na verdade, hoje a gente não pode mais ver uma doença isolada, né? Isso. Uma dor isolada, a gente precisa enxergar o paciente. O contexto. O paciente como um todo. Isso. E tem coisas que cabe a nós e tem outras coisas que cabe ao paciente se comprometer também. Sim. Doutor, você viaja bastante, mas quando você vai clinicar, o que você está percebendo hoje de ansiedade, de novidade? O que tem de bom e de ruim diante do teu público aí? Então, hoje o meu público ele é muito assim, imediatista. Variado. Não, muito variado. E assim, muito interessante você falar assim, imediatista, porque a geração hoje, eu falo que é uma geração fast food, que é tudo rápido. Ninguém quer mais, por exemplo, ficar lá 20, 30 sessões fazendo um tratamento. Então, essas terapias regenerativas, terapias integrativas, a gente vem assim... não é atropelar, se adiantar os processos. Quando a gente adianta os processos, por exemplo, quantas vezes você foi para um tratamento de fisioterapia, você ficou lá fazendo um tratamento tradicional, com aquele aparelho tradicional, e ficou 20, 30 sessões fazendo e não desinflamava. Sempre desinflamava, voltava, desinflamava. Então, as terapias integrativas, regenerativas, a gente passa esse processo, desinflama, regenera,
para a gente depois passar para a próxima etapa, que é reabilitar e entregar esse paciente totalmente reabilitado. Foi o que eu estava falando com o Mariel. Hoje nós somos, né, ela vai falar agora como profissionais de primeiro contato. Ela poderia falar um pouquinho mais sobre o profissional de primeiro contato, que a gente tem a chance de desinflamar e entregar esse paciente. A gente, às vezes eu fico indignada até quando vem um receituário a 10 sessões. Solta o verbo, doutora. Solta o verbo. 10 sessões. Mas a gente que vai acompanhar esse paciente, a gente tem autonomia para decidir quantas sessões. Sim. E muitas vezes a gente não vai saber também. A gente vai acompanhar para saber quanto que ele vai precisar. Muito disso acho que vem daquela escola clássica, o que o plano dita, o que o plano entrega, né? E o plano... Primeiro que o valor que eles repassam para o profissional, eu acho assustador. Certo? Se isso já está assustando... Quem é um plano? A gente sabe que tem auditores lá dentro, que tem grupos, que tem ligas da saúde, que tem a condição, teoricamente, de falar, não, para isso a gente cobra até 20 sessões. Mas vocês têm a visão de falar, não é 20. Aqui é pelo menos 6 meses conosco para ter um joelho novinho em folha de novo. É isso aí, não é? Mas o nosso trabalho é ao contrário, né? É reduzir o tempo. Eu canso de receber pacientes, eu fiz 30 sessões convencional e não resolveu nada. A gente faz um protocolo de plasma e resolve. Então, o objetivo é esse também, acelerar esse processo. Entendi. Que o paciente não perca mais tanto tempo indo para a fisioterapia. Sim. Isso também acaba desmotivando ele. Sim. E a terapia regenerativa ajuda, às vezes, a acelerar esse processo. Acelera Então, todos os processos. É isso que eu justamente estava falando. Acelera todo esse processo. Tá. O PRP significa plasma rico em plaquetas. Isso. Hoje já tem outros produtos que conseguiram estratificar. Isso. Como é que faz para estratificar isso? É numa incubadora, que essa incubadora vai a 70 graus. Pergunta que eu quero fazer, mas aqueceu, aquilo não ficou comprometido? Só para tirar essa nuvem de curiosidade aí. Então, a gente tem um plasma, né, rico em plaquetas, que antigamente era na forma in natura, que a gente colocava numa centrífuga, a gente separava a parte eritrocitária, que é a parte sólida, que é aquela parte vermelha, né? Então fica aquela parte sólida embaixo e em cima fica aquele plasma amarelinho. Amarelinho. E aí essa incubadora, ela vai desnaturar, é claro, ela vai desnaturar, vai fazer uma matriz tridimensional para fazer esse fator mecânico. Só que a gente não perde, né? Porque a gente pega a parte pobre, que é os 3/4 de cima. A gente fala que guarda o ouro, que é a parte intermediária, onde tem as células mesenquimais, os leucócitos, os fatores de crescimento. Então, essa parte a gente não desnatura ela, a gente não coloca na incubadora, a gente não aquece, já para não perder isso, para não perder os fatores de crescimento. Então, eu tenho uma matriz mecânica, que é o plasma gel, depois eu permaneço com a parte rica, eu posso misturar, eu particularmente não gosto de misturar. Eu aplico o gel, né, intraarticular, depois eu entro com a parte rica logo em seguida. Esses equipamentos são produzidos e manufaturados no Brasil ou ainda são importados? No Brasil. No Brasil? Sim, então hoje o Brasil ele tem todos esses equipamentos. Já dá para dizer que é um país que tem autonomia para produzir isso. Exatamente. Inclusive no Congresso estava lá à venda, né? Isso. A minha pergunta é justamente por isso. Por exemplo, a menina saiu da faculdade, às vezes está lá com dinheiro guardado para investir na clínica e ela não sabe, às vezes, aonde ir buscar. Mas justamente o primeiro passo vai ser buscar um curso para se qualificar. Sim, e nos cursos já vai ter o contato, né? Dos fornecedores. Mostrar os atalhos, né? Isso tudo já é fornecido nos cursos. Né? Entendi. Injetáveis, é o termo. Isso. Cotovelo, ombro, joelho, região do tornozelo. Parte muscular, aonde mais vai? Tendão. Conta aí pra gente. Interessante, você já começou ombro, cotovelo, né? O que mais tem aparecido em lesões de ombro e cotovelo? Qual é a febre do momento? O esporte. Beach tênis. Beach tênis, a gente chama de síndrome polidolorosa, né? Então, você chega lá com síndrome do ombro congelado, síndrome da lesão do supraespinhoso, as epicondilites da VIT, que hoje não chama mais epicondilite, sim, tenossinovite lateral e tenossinovite medial.
E a questão do joelho é muito relacionada aos crossfiteiros, né? Os crossfiteiros têm muita lesão, não só de joelho também, como lesão de ombro, né? Muito levantamento. Essas lesões podem gerar um edema e pode fazer uma síndrome compressiva às vezes, não pode? Para fazer uma tendinose, né? E outra coisa, essas tendinoses podem até romper esses tendões. Entendi. O ombro congelado, ou aquele tendão que está com aquele cálcio, enfim, o ozônio entra com o plasma ali e ele ajuda a sinalizar o corpo que aquilo precisa ser investigado, é isso? A grosso modo? Ele já vai ajudar a melhorar toda a condição da articulação. Já vai desinflamar, vai trazer alívio de dor. Entendi. Mas não é só isso, né? Em síndrome de ombro congelado, a gente associa mais às terapias. Entendi. Porque a síndrome do ombro congelado, ele é bem desafiador. Então, pelo fato dele ser desafiador, então ele tem que fazer um tratamento multimodal, né, Mariel? Tá. Então, não envolve só um tratamento. Eu tenho que desinflamar primeiro, depois eu tenho que regenerar, depois eu tenho que melhorar a lubrificação, né? Depois a gente tem um tratamento neural, né? O neural que a gente vai fazer uma terapia de modular esse nervo, né? Não é o bloqueio, modular esse nervo. E aí, exatamente nesse momento é onde a gente vai começar o quê? A terapia de mobilização, né? Aí é que tá. Olha que interessante, né? A Mariel trabalha hoje bastante com pós-operatório, a parte da estética, e você aí com as tuas aulas e essa parte, digamos assim, de bioquímica, vamos por assim, tá? Eu diria até um pouco científico isso. A fisioterapia base, quando a gente aprende o estudo lá, o Bioma sempre entendeu que é a ciência do movimento. E movimento é a base para curar. Exato. Só que às vezes dói. É. Então, esse momento de vocês e do novo tratamento que os fisioterapeutas estão utilizando é a chave para diminuir essa dor, se não já cessar, para voltar a ter um exercício específico para fortalecimento, tipo o joelho lá, quadríceps, pata de ganso, glúteo médio, dentre outras coisas. Mas o joelho dói muito. Isso. A Mariel chama assim, vem aqui, deixa eu dar uma analisada, deixa eu ver a tua imagem. Eu tô imitando você aqui, porque eu sei que você faz anamnese clínica. Fala assim, vamos fazer uma injeção aqui e amanhã você já pode vir aqui, que a gente já vai começar a reabilitar o teu joelho. E o paciente, isso é impossível. Ela vai lá, faz a injeção ou o procedimento injetável e isso gera o que no paciente? Eureka! Quer ser teu amigo da noite pro dia, porque a dor limita. A dor irrita, a dor leva a ansiedade e a depressão. Exato. Pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês identificaram ou já estão identificando que a fisioterapia regenerativa está trazendo de qualidade de vida para as pessoas? O objetivo é esse mesmo. Trazer qualidade de vida. Literalmente. Eu quero levantar essa bandeira com bastante força para as pessoas entenderem que hoje no consultório do fisioterapeuta isso já é possível. Isso. Né? Porque da minha geração, que eu acho que é a nossa, putz, fisioterapia vai doer. Né? Putz, que saco, tem que ir. Hoje não. Putz, que bom. Já tem um profissional que trabalha com ozônio e PRP, quero conhecer. É então, um convite que vocês fazem também para a comunidade? Isso, com certeza. E para eles entenderem que a fisioterapia é para tirar o paciente da crise. Eu falo assim, não é só a fisioterapia que é a ciência do movimento. A vida é a ciência do movimento. Se a gente não tem movimento, a gente não tem vida. Por exemplo, se você não está... Por exemplo, o paciente que chega para nós, né, Mariel? É um paciente que está com crise, é um paciente que não está conseguindo joelhar, não está conseguindo caminhar, não está conseguindo fazer a academia. Então, é tão assim, gratificante você conseguir tirar esse paciente da crise, porque chega muito para nós, né, Mariel? O paciente chega lá com uma bursite e fala assim, Luiz, eu não consigo, cara, dormir. Eu não consigo, meu ombro, não consigo levantar o ombro. E a terapia regenerativa, terapia injetável, assim, ela parece, Luiz, parece mágica. Você acabou de fazer o tratamento e a dor já sumiu. É claro que muitas das vezes eu já não consigo ainda levantar o braço, porque a bursa ainda está inflamada. Mas aí o legal é o vídeo do antes e depois. A gente pede para o paciente, me manda um vídeo amanhã. E de repente, hoje o paciente estava desse jeito, não conseguia levantar o ombro. Quando está no outro dia, você me manda um vídeo, a gente pega e levantou o ombro, na hora.
Eu falo assim, Luiz, isso aí é mágica. Eu falei assim, não é mágica, isso aqui é ciência. Porque hoje a fisioterapia já foi-se o tempo que a gente tinha que entender só de tendão, só de articulação. Hoje a gente tem que entender a parte bioquímica, como você falou, a gente tem que entender o paciente a nível celular, a gente tem que incentivar o paciente a fazer atividade física, incentivar hoje, está nesse boom agora das canetinhas, né, Mariel? Incentivar o paciente a emagrecer, né? Bem polêmico, inclusive, né? É bem polêmico, mas assim, eu venho desmistificar e os benefícios. Mariel pode falar bastante dos benefícios, né, Mariel? Principalmente casos de artrose, onde o paciente está com sobrepeso. Então, é muito indicado, porque o sobrepeso vai condenar ele muito mais. Eu vou fazer um parênteses, que não é a nossa temática hoje. Nutricionistas têm falado para nós aqui, né? Tanto nos estudos prévios como na entrevista. Elton, tem paciente que está usando a caneta, não tem uma indicação clínica, é vaidade na cara do gol, certo? E é um paciente que está perdendo músculo, está perdendo a alegria. Massa muscular, massa óssea, susceptível à osteoporose. No entanto, tem indicadores que a pessoa precisa. Mas isso que a gente fala do acompanhamento, né? Entendi. Então, não dá para sair fazendo loucura. Sim. Vai fazer caneta e faz de qualquer jeito. Assim não, como o PRP e o ozônio. Tudo precisa ter acompanhamento de profissionais qualificados. Que legal. Nesse congresso lá, qual que era a faixa etária? Universitários? Então, a faixa etária, assim, estava muito, assim, variado. Mas a maioria são profissionais mais experientes, profissionais que já têm uma clínica. A gente viu profissionais, assim, do Brasil inteiro ali, assim, tinha gente do Maranhão, gente da Zona Norte, da região Norte, Nordeste. Então, foi um congresso internacional, inclusive com professores internacionais. Da Espanha, da Argentina, né? Que legal. Me conta uma coisa, dúvidas do congresso, o que vocês escutaram de perguntas lá? Então, às vezes é muita pergunta de as profissionais que ainda estão iniciando, estou iniciando nisso, o que eu preciso? Ou qual é a área? Porque a gente fica muito perdido, porque é muita novidade, né? Muitos bons professores, a gente quer fazer curso de todo mundo, quer comprar todos os equipamentos. Hoje, assim, a gente trabalhava antigamente, Elton, com equipamentos baratos, com poucos resultados. Hoje a gente tem a eletroterapia avançada. Essa eletroterapia avançada, infelizmente, você tem que investir. São equipamentos aí, a gente estava vendo onda de choque, equipamento de 100 mil reais. O TCAR terapia, equipamentos de 80 mil reais. Então, as clínicas hoje de fisioterapia estão investindo alto, pegando pesado mesmo, né? Eu trouxe esse assunto, perguntei da faixa etária, justamente para a gente chegar nesse escopo aí, que é um pouco da gestão da clínica, né? Porque hoje você tem a possibilidade de aderir a esses novos tratamentos, mas você precisa ter a base para produzir o insumo. Né? Então, assim, é interessante que esse profissional comece o quanto antes a identificar valores, o que tem no mercado, porque não é só 100 mil reais na máquina, tem a manutenção da máquina. Exato. E a manutenção é constante, porque o uso é diário de vocês. Né? Então, toda essa ideia, esse escopo, eu acho interessante trazer no podcast aqui também, certo? Para todo mundo estar antenado. Ou seja, gosta do ozônio? Legal. Vai fazer o curso, vai pegar a habilitação e agora? O que vai fazer? O legal sabe o que é? Assim, dá para iniciar com terapias regenerativas, terapia integrativa, com pouco. Desde que você faça uma formação consistente, você aprenda, né? Sair um pouco, porque a academia de escolar, a faculdade, ela ainda tem ensinado o que? O tradicionalismo. Então, o básico do básico do básico. Ela não ensina essas terapias avançadas. Então, quando o aluno... Eu fico muito feliz quando eu pego no meu curso... Luiz, eu acabei de sair da faculdade e quero entrar no seu curso. Eu falo assim, olha, aqui é o seguinte... Você está saindo de um bondinho para entrar num trem-bala. E outra, aqui é inadmissível você parar de estudar. É inadmissível você parar de estudar. O momento que você entrou nesse trem-bala, você vai ter que estudar diariamente. Você vai sair de uma zona de conforto, tá? E aí, esses equipamentos mais caros, isso aí vai ser natural da sua vida. Você vai começar a ganhar dinheiro, você vai ter o seu espaço, e aí você... E outra, ela assim, a concorrência aqui é bem menor, né? Difícil é você concorrer com a fisioterapia tradicional. Mas quem trabalha com fisioterapia injetável, fisioterapia regenerativa, a concorrência é muito menor. Entendi.
Mariel, o que você tem de novidade para a tua clínica? Queria que você trouxesse alguns spoilers aí, por favor. Então, a novidade é que eu vou expandir. Vou abrir outra clínica. Entendi. Mas com o foco da regenerativa, né? Aham. Procurando cada vez trazer mais novidades. E eu acho que essa é a chave do sucesso. Eu vejo que na minha cidade é uma região muito conceituada, mas os fisioterapeutas pararam no tempo. Entendi. Eu fiquei anos afastada da fisioterapia. Quando eu voltei fazendo os cursos mais atualizados, mais top do Brasil. E eu percebi que meus colegas pararam no tempo. Quando eu comprei um laser, meus colegas não tinham laser ainda. E eu achei, meu Deus, eles estão anos na frente. Não. Então, como as pessoas se acomodam. E um dos segredos é a gente estar buscando conhecimento, evoluindo, inovando. Mas às vezes tem a falta de recurso também, né? Em que sentido? Por exemplo, assim, os equipamentos, né? Vão aí de R$2.000 a R$200.000, por exemplo. Né? Mas eu falo assim que é uma escadinha, sabe? Tem uma escadinha. Você tem que primeiro... Exatamente, a mensagem que eu quero deixar aqui com muita força Elton, bem aspas agora, não tem justificativa, você pode se planejar. Dá para se planejar. Dá para se planejar. Mas essa é a mensagem. Mas a primeira mensagem é o seguinte: tem que virar a chave, tem que mudar a mentalidade. Mindset. Se não mudar a mentalidade, primeira coisa, eu me preparo, eu me capacito. Se eu sou agora um profissional capacitado de sair da fisioterapia tradicional, o restante ter tudo consequência. Eu fico tão feliz, cara, quando eu pego um aluno meu e aí eu chamo ele novamente para ser meu monitor, ele fala assim, ele lá em Recife, um aluno meu, Luiz, cara, eu te devo tanto, você não tem noção. Hoje eu saí daquele do serviço público, hoje eu tenho a minha clínica, igual a Mariel agora está inaugurando a clínica dela, maravilhosa lá. E aí é tão gratificante você ter seu espaço. Luiz, hoje eu tenho meu espaço, hoje eu tenho meus atendimentos, eu tenho muito cliente. Começou lá com a seringuinha. Eu só comprei lá uns anti-inflamatórios, comprei a seringuinha, comecei com um pouquinho. Hoje eu já tenho equipamentos avançados, eu tenho meu espaço, tenho a minha clientela. E o mais legal, sabe o que é? É ser reconhecido. Reconhecido. Tá. Mariel, algum caso clínico que te chamou atenção nas últimas semanas? Ou você gostaria de citar um caso que te chamou atenção ou que você gosta de trabalhar, por favor? Meus casos clínicos, eu me surpreendo a cada dia, a cada semana, porque... trabalhar com regenerativas é isso. A gente se surpreende com resultados. Ontem eu estava no congresso e um paciente me mandou a foto de uma ferida que eu tinha feito uma terapia regenerativa um dia antes. E assim, deu um boom. E ele me mandou que estava super feliz. E a gente também fica. Claro, é muito gratificante. Claro. E trabalhar com ozonioterapia, com os autólogos, né, os plasma, é isso aí, a gente se surpreende. Entendi. Aonde que o anti-inflamatório prejudica o processo de regeneração? Foi a minha palestra de hoje. Ele mascara o quadro? Ele alivia a dor de imediato? E aonde que ele impede que as células, se achem lá? É assim, o anti-inflamatório, ele tem o seu papel naquele momento, tá? Eu sempre falo que o anti-inflamatório ele é antagônico a um processo regenerativo. É antagônico, ou seja, ele atrapalha o processo regenerativo. Você que está viciado em nimesulida, né? Falando o nome do sal, não do laboratório, eu posso falar aqui. Cataflã, os Voltarens e os corticoides, que são um perigo. Corticoides, né? Nossa. Preste bem atenção, isso são antagônicos ao processo regenerativo. Mas assim, o anti-inflamatório, num primeiro momento, assim, ele é importante, porque o paciente está numa crise. Então, para tirar o paciente da crise, num primeiro momento, assim, ele é fantástico. Então, já no segundo momento, eu já tenho que automaticamente já entrar com a terapia regenerativa. Senão, o que acontece? O corticoide ele vai trazer vários efeitos deletérios. O corticoide, por exemplo, ele diminui massa muscular, ele aumenta a deposição de gordura, ele pode promover um metabolismo diabetes, glicemia, aumento de pressão arterial. Esse paciente que usa corticoide diariamente, a gente chama aquele paciente com síndrome de Cushing. É aquele paciente que parece uma batata, sabe? Ele é todo quadrado, rosto quadrado, chamado síndrome de Cushing. Então, aí eu digo sempre que vai fazer uma bola de neve.
eu trato uma coisa, mas eu acarreto vários outros lá na frente. Então, quanto antes eu tirar esse corticoide e promover o quê? Uma terapia regenerativa, mudança de hábito, de alimentação. Eu falo assim, tia, eu tenho uma tia que ela tem artrite reumatoide, ela é viciada em medicação. Eu falei, tia, a senhora tem que agora fazer o quê? Atividade física, melhorar a alimentação, perder peso. E quando eu cheguei lá, nossa, eu fiquei tão feliz esse mês de janeiro, ela perdeu o peso. Luiz, meu joelho parou de doer, Luiz. É porque ela tinha o quê? Sobrepeso, excesso de corticóide, ela diminuiu o corticóide. Então, assim, desmamar o corticóide é muito difícil, mas dá para desmamar. Entendi. Tá? Entendi. Mariel, por que você veio no congresso e o que você achou de interessante? É o que eu falei antes, né? Que a gente precisa estar buscando atualizações. Atualização. Toda hora a ciência vai inovando. Mas algum novos item? estudos, Algum novas item tecnologias. Alguém específico que você viu lá que você falou, opa, Então, muita coisa em estudo, que são os exossomas, né? que legal. Que logo em breve a gente vai estar também utilizando na prática clínica, se Deus quiser. E é isso, a gente tem que estar atento ao que está por vir. Entendi. Quando o Dr. Luiz falou que não pare de estudar, ou se vier entrar no meu trem-bala, a gente não pode parar de estudar, eu acho que isso é para qualquer profissão. Exato. Exatamente. A atualização ela é necessária, porém, você vê muito a oferta de atualização, quase como exigência na medicina, no CRO, na fisioterapia, na área das ciências jurídicas, mas nas outras ciências, essa cobrança da atualização ela fica acomodada. Como eu falei para você, hoje o profissional está ficando obsoleto muito rápido. Antigamente você conseguia aí utilizar 2 aparelhinhos lá, aprender 5 técnicas manuais e você fazer um concurso público e enrolar 20 anos da sua vida. Hoje é inadmissível você parar. Então hoje a gente entrou aqui nessa área, a gente está estudando, a gente está se capacitando, mas se eu parar de estudar hoje, se eu voltar daqui 2 anos... a gente já novidades. tá desatualizado. O ano passado a gente já teve nesse congresso, já participou de outros congressos. Esse ano já teve novidades, né? Aparelhos novos, terapias novas, professor com novidades. E assim, a gente fica maravilhado, né? Sabe o que é a vontade, né, Mariel? A vontade é fazer o curso de todos aqueles professores, é de comprar todos aqueles equipamentos, né? E assim, não, é tudo no seu tempinho, tudo dá certo. Então a gente, devagarzinho, o importante é não parar, né? Eu digo que terapia regenerativa, terapia integrativa, estética, tudo isso é igual uma bicicleta. O que é a bicicleta? Se você parar, você cai. Então você tem que estar em constante movimento, Entendi. E assim, às vezes vem pra gente a recomendação do médico, fazer ultrassom. Hoje a gente sabe que o ultrassom já está desatualizado um pouco, né? Não é uma técnica moderna. Já tem estudos científicos que mostram que não tem tanta eficácia como tinha há um tempo atrás. Mas é nossa responsabilidade como fisioterapeuta buscar atualizações, não é do médico que mandou fazer ultrassom. É nossa responsabilidade buscar atualizações e trazer recursos mais atualizados. Um lado alimentando o outro, a serviço do bem. Não, Exato. o médico ele vai entender da prática dele, né? A gente vai entender da nossa. Então, é nossa responsabilidade evoluir. Sim. Então, a vantagem que a gente demonstra não é brigando, discutindo. Muito pelo contrário. A gente mostra resultado. A gente vai mostrar resultado, entanto que Mariel, ela trabalha com resultado, né, Mariel? Ozonoterapia. Foi um dos motivos que me fez ir para a regenerativa, porque eu, com a fisioterapia convencional, eu me frustrava demais. E eu sempre quis entregar resultado, é o que me motiva, o que me move a trabalhar é entregar resultado. É isso que me satisfaz como fisioterapeuta. E o legal é a gente sempre fazer. Eu gosto de fazer muito antes e depois, né? Fazer um videozinho do paciente chegando no consultório, tá mancando, o paciente não tá conseguindo levantar o braço, Mariel mostrando aquela ferida toda infectada, né, Mariel? E aquela ferida, ela tratou o pseudomonas, de repente a ferida vai sendo tratada com ozônio, essa ferida vai sendo fechada, né? Fala assim, tratou no postinho só com aquela medicação tradicional, com curativo e nada resolvia. E aí a gente mostra assim, aqui tem vida, né, Mariel? Não, tu devolve esperança para o paciente. Sim. E muitos pacientes chegam para mim, já passaram por vários tratamentos, não tiveram sucesso e o ozônio
é a última esperança. Eles falam, eu vim buscar a luz no fundo do túnel. É a última esperança. Entendi. E dá certo. A gente chega até a se emocionar às vezes, sabe? Eu Porque me emociono. a gente emociona porque os pacientes, eles são muito gratos a isso. Quando a gente consegue resolver, fala assim, Luiz, eu tava com esse problema há 1 ano. 1 ano fazendo isso, eu não conseguia agachar, não conseguia levantar o braço, e você conseguiu resolver, às vezes, num dia, numa semana, tá? Você que trabalha num clube de futebol, que desclassificou o Cruzeiro, né? Exatamente. A regenerativa já está no meio desportivo? Sim, Já? e tá muito forte, viu, Muito Elton? Eu tenho tido, assim, muitos alunos meus... Mas os jogadores já usam? Usam. Já é prescrito? Assim, não é prescrito porque a gente é profissional de primeiro contato, eles vêm atrás de nós, né, para resolver. Hoje, para você ter uma ideia, o fisioterapeuta do Botafogo do Rio de Janeiro foi meu aluno, o fisioterapeuta do Vasco do Rio de Janeiro foi meu aluno, um fisioterapeuta da Portuguesa, o pessoal do Rio de Janeiro está um pouco mais à frente que o pessoal de São Paulo. Mas hoje a gente teve Alexandre Alcaide, né? Alexandre Alcaide, que ele é um consultor aí do São Paulo Futebol Clube e do Red Bull Bragantino. Ele também foi meu aluno em janeiro. Então, a gente está adentrando dentro dos clubes. Por exemplo, teve um caso agora do Garro, do Corinthians, que no início do ano foi fazer um tratamento de eletrólise lá na Espanha. E a gente já tem profissionais aqui no Brasil. Eu mesmo trabalho com eletrólise percutânea, que é um tratamento regenerativo que vai estimular a desinflamar esse tendão, proliferar para melhorar esse tendão. Então, às vezes, esses atletas não estão entendendo que no Brasil nós temos tratamentos avançados e estão indo para a Espanha para fazer isso. Maravilha. Bloco final, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. E que essa mensagem aí seja pontual para o serviço de fisioterapia regenerativa. Luiz, por favor. Então, a minha mensagem é para aquele fisioterapeuta que quer mudar a sua vida, que está falando assim, poxa, a minha vida não está melhorando, não é só a vida pessoal quanto a vida profissional. Eu digo para você, se capacite, aprenda. Eu falo assim, a gente tem que andar com os melhores para mostrar quem a gente é, assim... Você é uma média de 5 pessoas com quem você anda. Então, imagine com quem você está andando, com quem você está se capacitando. Eu falo, tem vida lá fora. Tem vida lá fora. E aprenda, né? E a partir do momento que você virou a chave, virou esse mindset, as coisas vão começar a acontecer. Doutora Mariel. E a gente tem que sair da zona de conforto, né? E buscar. Muitas vezes é mais fácil se acomodar. Do que estudar, do que se atualizar e melhorar de vida. E melhorar a vida dos pacientes. Perfeito. Gênesis significa início ou começo. Regeneração, já está dito aí. Fisioterapia regenerativa, Luiz, parabéns. Obrigado. Professor Luiz e professora Mariel, por que não? Porque hoje esse episódio aqui é mais educativo e elucidativo. Para quem quer conhecer os mistérios, mitos e verdades sobre ozônio, PRP e os outros momentos biológicos ali que esses aparelhos, graças a Deus, conseguem integrar. BioMA7 com vocês, aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre.